5 coisas que você nunca ouviu e nem vai ouvir nos grandes veículos de comunicação sobre a Venezuela. Prepara que o último vai te deixar em choque. Sou Thiago Ávila, sou internacionalista, estive na Venezuela como observador internacional em eleições e segue aqui para você ver muito conteúdo internacionalista. Vamos lá? A primeira. E aí, pessoal? Já que o Thiago se apresentou como internacionalista para falar sobre os assuntos da Venezuela, eu também devo me apresentar. Eu sou o Carlos, sou venezuelano, tenho 30 anos, 25 dos quais morei lá na Venezuela e 5 anos aqui no Brasil. Então, tenho esse papel importante de vir falar para vocês e contar um pouco em relação ao que ele vai falar. No vídeo eu trarei também argumentos muito importantes. Sou formado em Ciências Políticas, faço conteúdo aqui sobre a política da Venezuela e a história recente da Venezuela. Não sou historiador, mas eu conto os pontos históricos, os fatos do que aconteceu nos últimos anos na Venezuela, e isso me torna uma pessoa que informa, comunica o que de fato acontece, tentando não deixar por fora elementos importantes, tá bom? Vamos lá escutar o que o nosso amigo Thiago tem para falar. Venezuela é o país das Américas que mais teve processos eleitorais nas últimas 2 décadas. De 1998 até hoje, nesses 24 anos, o país viveu 29 processos eleitorais, entre eleições presidenciais, eleições regionais, referendos revogatórios e referendos temáticos constitucionais. É o país que mais se engajou em processos onde o povo foi chamado a decidir em eleições. Ninguém fala sobre isso e ninguém fala até sobre a existência do mandato revogatório, do referendo revogatório, em que as pessoas, no meio de um mandato presidencial, podem votar se aquele mandato está cumprindo ou não suas promessas de campanha, se tem aprovação popular ou não, e se não tiver aprovação é convocado novas eleições. Imagina se a gente tivesse isso aqui em 2020, tivesse sido convocado um referendo revogatório no meio do genocídio de Bolsonaro. Seria bom, né? Na Venezuela tem. Segunda coisa. Bom, já vamos começando com essa primeira coisa que ele comentou. Certamente todos esses 29 processos eleitorais que ele fala, 27 dos quais a vitória tem sido para o lado chavista. Mas ele fala que é o país com mais processos eleitorais, mas ele esquece o contexto dessas eleições. Pessoal, vocês aqui no Brasil, tem a eleição presidencial e ao mesmo tempo ocorre a eleição de governador e a eleição de deputados, né, deputado federal. Eu acho que é assim que acontece. E logo vocês têm uma eleição que é para municipais, né, que é a questão de municípios, prefeitos e vereadores, algo assim. Então, digamos, ao todo seriam duas grandes eleições em períodos. Na Venezuela, a bagunça começou lá em 2000, quando houve uma eleição geral, né? Todos os cargos públicos se submeteram a eleições, porque era uma nova constituição, só que não todos os cargos tinham o mesmo tempo que iam ficar no poder. O presidente, por exemplo, ia ficar 6 anos, ou seja, que a seguinte eleição presidencial ia ser em 2005, 2006, eu acho, 2006. E os governadores só iam ficar 4 anos, ou seja, que a eleição já ia acontecer em 2003, por isso que a cada 2 anos sempre vai ter eleição na Venezuela, porque não todos os períodos de gestão administrativa de alguém que recupera o poder ou que ganha uma eleição vai ficar no poder, porque vai variar dependendo do cargo que está sendo elegido. Outra coisa, muito desses processos eleitorais vem por conta de que, em alguns casos, como foi, por exemplo, 2021, que uma eleição no estado de Mérida, no estado Barinas. Uma eleição foi impugnada porque o ganhador, a pessoa que venceu a eleição era de oposição, ele foi tornado inelegível depois de ter ganho a eleição. Aí eles repetiram esse processo eleitoral em outra data. Por isso que conta como processo eleitoral adicional. E isso se repetiu várias vezes na história da Venezuela, tá? Principalmente entre 2010 para frente. Eleições foram repetidas. 2015, se mal não me engano, essa parte eu não anotei, que teve vários processos eleitorais. Outra coisa, ele fala do revogatório, que certamente em 2004 teve revogatório, 2004, 2003. Eu anotei aqui para tentar falar sobre esse aspecto. Esse revogatório foi para tentar tirar o Chávez, e o Chávez ganhou aquele revogatório, ele ficava, tá? Beleza. Só que daí surgiu o que se chama lista de Tascón, que foram as pessoas que assinaram para que esse revogatório pudesse acontecer. É normal. Só que essas pessoas não contavam com que a sua assinatura ia ser exposta num site web, uma página web. E essas assinaturas expostas, milhares, eram de trabalhadores, funcionários públicos. Logo, essas pessoas foram sometidas à discriminação política por terem assinado em favor a que o Chávez saísse do poder.
Tá vendo como é que esse engajamento eleitoral não é bem assim mesmo, como ele tá falando ali no vídeo? Isso aconteceu em 2004, lista de Tascom. Pode procurar ali na internet para que vocês vejam do que se trata. Pessoas que tinham cargos de confiança nos ministérios, elas tiveram que se demitir automaticamente, porque obviamente não iam suportar aquela exposição política. Nos elevadores, tinha as listas das pessoas. Você acredita? Tinha as listas das pessoas que tinham votado contra o Chaves. Inclusive, o Chaves chegou a debochar dessa situação. Beleza? Então, essa questão do revocatório, que ele fala a possibilidade de que se o Brasil tivesse, teriam evitado o que aconteceu em 2020 com o Bolsonaro. Seguindo essa lógica, então nós, se o revocatório tivesse acontecido em 2016 contra o Maduro, a gente teria evitado que 7 milhões de venezuelanos estivessem fora do país e longe das suas famílias, seguindo essa lógica. Mas o Thiago, que é internacionalista, ele não sabe o que aconteceu na Venezuela, o qual me surpreende, porque ele foi fazer esse vídeo e ele foi esquecer a parte mais importante, que o que aconteceu na Venezuela em 2016. Era para ser feito o revocatório do Maduro, porque era a metade do período do governo dele, que tinha sido eleito em 2013. 2016 era para ter feito o revocatório. E graças a que o Congresso chavista entre 2010 e 2015, mas que tinha perdido a maioria para 2016 para frente, eles elegeram um novo Supremo Judiciário. Visando o quê? Porque eles sabiam que o novo Congresso que entrava em posse em janeiro de 2016 ia tentar fazer esse movimento do revocatório, ativar o revocatório que está na Constituição de 2016. Eles deixam o judiciário para logo emitir sentenças que vocês viram no vídeo que eu já mostrei aqui no meu canal, para boicotar o processo eleitoral que poderia ter tirado Maduro do poder. E a gente poderia ter evitado todo o desastre e a migração que aconteceu, né? Toda a crise que vocês conhecem até hoje. Então é triste, é muito triste e preocupante que o Thiago, né, internacionalista, todo engajado ali nesse vídeo, todo sorridente, ele pulou esse ponto importante. 2007, eu não vou ficar tão escasso de informação, vou trazer mais. 2007, houve o que foi um revocatório para a reforma constitucional, aonde, nessa Constituição de 2007, o Chaves propõe o Estado socialista na Constituição. E nesse Estado socialista, obviamente, ia ter reformas na forma político-territorial do país. Não ia se chamar, poderia ser continuado municípios, mas iam ser criados os conselhos comunais do país, conselhos comunais. E aí ele perde esse revocatório, o Chaves, 2007. Mas o que ele fala para o país? Isso aí é uma vitória de merda. Ele falou isso para os venezuelanos. Que os que tinham votado, que não aceitavam aquela reforma da Constituição, ele falou que aquilo lá era uma vitória de merda. Por que ele sabia isso? Em 2009, Tiaguinho, procura lá na internet, 2009, o Chaves volta e faz o quê? Ele faz através do Congresso, 2009, através do Congresso, ele faz uma emenda na Constituição em certos artigos para ele conseguir a reeleição indefinida, para que o governante pudesse ficar no poder, eleição popular. E aí, obviamente, quem se beneficia? Os governadores, todos os que são cargo de eleição popular poderiam ficar de maneira indefinida no poder. E aí, ao mesmo tempo, ele ganha, obviamente, ele vence aquela emenda através do Congresso. Então aí a gente poderia já ter 3 exemplos. 2004, as pessoas tentam votar, mas ao mesmo tempo são expostas por contrariar ou votar em contra do Chaves. 2007, a Venezuela diz que não à reforma constitucional, porém em 2009 o Chaves mesmo assim faz uma emenda constitucional para continuar no poder. 2015, a oposição ganha o Congresso e em 2016 teria o referendo revocatório do Maduro
Porém, o Supremo Judiciário boicota ou cria um boicote sobre o processo e tenta anular as funções e assumir, portanto, as funções do Legislativo. Inclusive, através de decreto, entregou muitas dessas funções ao Executivo, ou seja, Maduro. Ao mesmo tempo, em 2017, se cria a Assembleia Nacional Constituinte. 2017, precisamente para desconhecer o resultado de 2015. Opa, Tiaguinho, tá faltando de informação ali. Aproveitando, Thiago, vou te explicar algo aqui. Vou deixar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá o que ele tem aí para adicionar. A Venezuela tem um dos processos eleitorais mais avançados do mundo e uma das urnas eletrônicas mais avançadas em todo o mundo. Estive lá, gente. Acompanhei como observador internacional esse processo. A pessoa tanto tem o cadastro biométrico quanto o cadastro de registro em papel. Na hora dela votar, tem mais um momento de biometria. A urna eletrônica também, com muita semelhança até com a do Brasil. E depois do seu voto, ele gera um comprovante impresso. Só que o comprovante impresso não é para levar para fora, porque isso prejudicaria a lisura das eleições. Ele é depositado numa outra urna para auditoria. Então, tem tanto o voto da urna eletrônica como tem o comprovante impresso daquele voto, que vai para uma urna ali física, que pode ser usado numa análise antifraude em ambos os espaços. Imagina se a gente tivesse isso no Brasil, que massa, e como a gente teria desmontado as mentiras antidemocráticas de Bolsonaro sobre o tal do voto impresso, né? Pois é, na Venezuela tem. Terceira coisa, a direita venezuelana... Ele repete o nome de Bolsonaro em todas as ocasiões. Ele está falando da Venezuela e ele fala do Bolsonaro. É incrível como ele não supera essa figura. Pessoal, sobre o processo eleitoral, certamente as urnas, elas têm essa questão tecnológica que ele está falando, mas as denúncias não são em relação às urnas, são em relação ao procedimento eleitoral. As vantagens políticas com as quais o chavismo sempre foi as urnas eleitorais. Por exemplo, existe na Venezuela o que são pontos vermelhos. Vocês, se forem procurar em espanhol, seria pontos rojos, que são uma espécie de controle eleitoral antes da pessoa votar. Eles se colocavam perto do centro de votação e a pessoa que ia votar tinha que se cadastrar ali primeiro, que ela estava indo, de fato, votar. Lembra daquilo que eu falei, conselhos comunais? De fato, isso já tinha sido criado, desde 2009 para frente. Esse conselho comunal eram as pessoas responsáveis por fazer esse cadastro prévio ou depois que a pessoa votasse. A pessoa tinha que passar por ali. Isso afetaria como depois? As pessoas que não se cadastrassem ali, não aparecessem, já ficava como suspeitos de que não tinha ido votar. Nem sequer porque a pessoa não tinha votado um no outro, é que ela não tinha ido votar. Portanto, ela poderia sair prejudicada na hora que eles compartilhassem as bolsas famílias, tipo lá na Venezuela, bolsas famílias. A pessoa não foi votar, ela não aparecia no cadastro, então eles não davam bolsa família para aquela pessoa. E ao mesmo tempo era uma espécie de discriminação política, a mesma coisa que aconteceu em 2004 e 2005, né? E obviamente a vida toda na Venezuela. E outra coisa, as denúncias de pessoas mortas que aparecem como votantes. E outras denúncias de pessoas que não votaram, que aparecem que votaram. Ou pessoas que denunciaram que eles nunca modificaram o seu local de registro e apareceram que tinham que votar em outro município. E obviamente a pessoa desistia de votar. Outra vantagem sobre o processo eleitoral que ele não fala é que o Chávez usava veículos do Estado e do Exército para ir procurar os seus eleitores ou para fazer campanha. Isso é vantagem no cenário eleitoral. Então são vários exemplos, Thiago, são vários exemplos. Vamos lá. É uma das mais perigosas e mais golpistas de todo o nosso continente. Seja Henrique Capriles, que foi uma referência da direita venezuelana, que disputou várias eleições, inclusive eleições presidenciais, e reconheceu todas as que ele venceu. As eleições que Henrique Capriles não venceu, ele não reconheceu. Inclusive, mesmo nas que ele vencia como governador, ele não reconhecia as eleições presidenciais. Então, é uma contradição muito grande, né? Que a direita venezuelana só reconhece as eleições nas quais ela ganha. E, de fato, a direita venezuelana ganhou eleições 2 vezes nos últimos 24 anos. Uma em 2007, sob uma votação de uma nova Constituição, e outra em 2015. O governo reconheceu a derrota em ambos os casos. A direita nunca reconheceu suas derrotas eleitorais nesses 27 processos eleitorais em que ela foi derrotada por voto popular.
Henrique Capriles, uma dessas pessoas. O outro é Leopoldo Lopes, que organizou junto com Henrique Capriles o golpe de 2002, assinou um decreto do golpe que destituiu o parlamento, que prendeu ministros, que tocou o terror no país, apoiado pelos Estados Unidos, que sequestrou o presidente e colocou ele numa ilha, aprisionado numa ilha no país para ele assinar a renúncia. E além disso, organizou, a partir de 2014, numa nova tentativa de golpe, depois da morte do Hugo Chávez, as guarimbas, que mataram 43 pessoas, feriram centenas, executaram policiais com tiro na cabeça e penduravam arames para degolar motociclistas no meio das ruas de Caracas. Baita oposição democrática, né? Ainda dá pra falar de Juan Guaidó, né, gente? Guaidó era uma liderança no Congresso, só que ele não reconhece a derrota eleitoral da direita em 2019, tenta impedir a posse de Maduro e tenta tomar uma base aérea do país para começar um processo de golpe. Depois disso, esse golpe falha e ele vai para os Estados Unidos e se autoproclama presidente da Venezuela. Os governos dos Estados Unidos, obviamente, reconhecem, governos de direita também, imperialistas, reconhecem esse governo falso, porque ele não era nem o candidato derrotado, ele era liderança do parlamento, e assume para gerir os negócios da Venezuela no exterior. E começa a gerir contas bancárias, começa a gerir reservas internacionais, começa a gerir empresas que têm operações internacionais. É um absurdo o que acontece. E ele começa a tentar legislar enquanto presidente interino, que não teve um único voto sequer. E aí, além disso, é parte, junto com o resto da direita golpista venezuelana, da Operação Gideão, que manda paramilitares venezuelanos, colombianos e estadunidenses para entrar no país pelo litoral para assassinar Nicolás Maduro. Essa operação foi desbaratada, no conflito morreram pessoas e outros mercenários foram presos, e até hoje a direita venezuelana segue dizendo que ela que é democrática e que quem é ditador é o governo que reconheceu as duas derrotas eleitorais que teve nesse período, inclusive anistiou esses membros da direita que participaram do golpe de Estado de 2002, que depuseram o presidente, que depuseram todos os órgãos institucionais, que prenderam membros de governo, que sequestraram o presidente. O governo anistiou essas pessoas. Daria para falar muito, gente, sobre o que é a direita venezuelana, o quão cruel, o quão terrível ela é, e por que ela é golpista e não é nem de longe democrática, como os grandes veículos de comunicação tentam dizer. A quarta coisa... Cara, ele encurta entre 2002 e 2019, 17 anos, no qual a palavra que eu mais ouvi foi a direita é golpista. E eu acabei de falar um exemplo das questões eleitorais e os desconhecimentos em 2017, 2009 dos resultados, 2015 dos resultados onde a oposição ganhou, e ele chama a direita de golpista, ou chama que a Venezuela tem uma direita golpista. Primeiro, vamos lá, não fiquem assustados, eu vou opinar sobre esse ponto. Primeiro, Thiago, você está me ouvindo? Você está mentindo, meu caro. Você está mentindo. Por quê? Internacionalista claramente não estuda teoria política e nem teoria ideológica, né? Se existe uma teoria ideológica, mas não estuda espectros ideológicos. Por quê? Thiago, isso aqui vai com todo carinho, tá? Vou te recomendar esse livro aqui. Relações Internacionais, Esther Barbet, tá? Um livro bom para você estudar, já que você é internacionalista. Esse aqui, Introdução a Relações Internacionais, do Celestino de Arenal, para você estudar e aprender um pouquinho aí de internacionalismo. Vamos lá. Não existe direita na Venezuela, meu caro. Você está falando com um cara que estudou ciências políticas. Existem partidos de oposição e você falou do Leopoldo Lopes, um dos fundadores do partido Vontade Popular, do qual eu já tenho falado aqui. É um partido de centro-esquerda. Você falou do Henrique Capriles, que ele pertence, se mal não me engano, ao partido de Primeiro Justiça. Esse partido Primeiro Justiça também é de centro-esquerda. Não são partidos de direita. Não tem partido de direita na Venezuela. Vente Venezuela, que é o partido da Maria Corina Machado, é um pouco mais recente. Foi fundado em 2012, se mal não me engano também. E recentemente se assume como partido de direita. Mas não tem recorrido político na Venezuela, esse partido ainda, tá? Tem presença dos líderes, mas o partido em si não tem histórico político na Venezuela para ser considerado um partido de direita ainda, embora sua líder seja abertamente uma pessoa que defende o liberalismo econômico. Então, você está errando feio, meu caro. Você está dando uma informação muito perigosa de falar que a direita é golpista quando esse fenômeno não existe. Inclusive, quem começa a falar de direita é o Chávez. O Chávez começa a acusar os próprios partidos que já são de esquerda como partidos de direita. Como se ser de direita fosse um desqualificativo. Uma forma despectiva de tirar o adversário do jogo. Outra coisa, o Capriles, você fala que ele reconhece as eleições quando ele ganha, mas ele não reconhece quando ele perde. E aí você voltou a mentir.
Ele reconheceu sim as eleições quando perdeu do Chávez, entendeu? O que parece, eles ligaram inclusive. Ele ligou e reconheceu numa chamada ao Chávez, parabenizou a vitória do Chávez. E outra, em 2013, houve a eleição entre o Henrique Capriles e o Maduro. Depois de horas de tensão política, devido ao resultado muito estreito, porque foram menos de 500 mil votos, acho que são menos de 300 mil votos a diferença, houve uma tensão de 2 dias, até que ele saiu e reconheceu o resultado. Então, você está dizendo que ele não reconheceu, mas sim reconheceu. Outra coisa, isso poderia se somar aos resultados de 2007 e 2009, tá? Mas eu vou te falar aqui uma coisinha, meu querido Thiago. Vou te falar aqui uma coisinha. Você falou dos golpes da direita 2002. E você fala de Leopoldo Lopes e Henrique Capriles. Mas você esqueceu de falar, por exemplo, desse cara aqui, Carlos Ortega, líder sindicalista do país. Principal líder sindicalista do país da época. Vocês gostam de debochar que o Maduro não é ditador porque ele é sindicalista, ele é trabalhador? E aí, você vai falar do Carlos Ortega o quê? Ele era sindicalista também. Ele esteve nesse cenário. Ele participou daquilo lá. Mas você não nomeou esse cara, não falou. Esqueceu de trazer aqui para a conversa. E houve outros militares, tá bom? Não só eles dois. Outra coisa, meu querido Thiago. O chavismo, você fala que nos 25 processos eleitorais, o chavismo reconheceu os resultados. Não, você voltou a mentir. Eu sinto muita pena, porque você mente muito. 2009, o Chávez, houve uma eleição de municípios, tá? E a eleição da Prefeitura Municipal de Caracas, nós chamamos a Alcaldia Maior de Caracas, que seria a principal prefeitura do país, porque é a capital, tipo a Prefeitura de Distrito Federal, né? Vamos dizer, a principal. O Chávez tinha perdido essa eleição. O Chávez não, a pessoa que era a favor do Chávez, que era o candidato, ele perdeu. E o que o Chávez faz através do Congresso? Eles modificam o termo político-territorial dessa prefeitura, deixaram o cara continuar ali, né? O cara que tinha ganho da oposição, que era o Antônio Ledesma, só que eles criam uma figura que se chama chefe do distrito capital, para entregar a ele, na verdade, os recursos e tirar as possibilidades de governabilidade da prefeitura legítima que tinha ganhado através do voto popular. Só que, Thiago, eu tenho outra má notícia para você. Isso não foi o único exemplo. 2013, daquela eleição do Henrique Capriles, que você falou que ele reconheceu que ele foi a pessoa que venceu, de fato. Só que o Maduro fez a mesma jogada do Chávez de 4 anos antes. E o Maduro cria o protetor do Estado, Miranda. Que em outro vídeo já falei dele, quem era esse protetor. Elias Raua, que ele vinha de ser vice-presidente do Chávez o ano anterior e que tinha perdido as eleições para essa governação frente ao Capriles. O Capriles ganhou dele. Só que aí ele foi agora se tornar o protetor do Estado para receber os recursos como se ele fosse um governador. Mas não para por aí. Eu tenho o dever, pessoal que está assistindo, eu tenho o dever de informar todos. Município Sucre, um município muito importante da região capital, tá? Vocês vão ouvir, onde fica a maior favela da América Latina, Petare. E era importante. O Maduro cria também um protetor para esse município. E coloca um cara lá de nome Potro Álvares, ele é conhecido assim. Ele era candidato, perdeu e mesmo assim se tornou protetor do Estado. Você está vendo como é que dá uma raiva? Porque mesmo você ganhando uma eleição de voto popular, os caras não aceitavam os resultados. E os estados? Vamos lá. Estado Táchira, isso foi em 2017, segundo os dados que eu tenho aqui. 2017. O estado de Táchira foi ganho pela
candidata de oposição Lady Gomes, o Maduro colocou como protetor o Freddy Bernal. Estado Mérida, ganho pelo Ramon Guevara, e o Maduro colocou como protetor o Jason Guzmán. Estado Nueva Esparta, Alfredo Dias ganhou a eleição como governador e o Maduro coloca o Carlos Mata Figueroa como protetor. Outro estado, Anzoátegui, que eu estou devendo aqui, eu vou procurar para a edição do vídeo, porque não achei a pessoa que ganhou a eleição, mas vai aparecer ali para vocês. Zulia tinha ganho essa eleição, um dos estados mais importantes da Venezuela, tinha ganho o Guanipa. E o Guanipa, só que essa eleição foi em 2017, foi o mesmo ano que foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte. De fato, essa eleição foi convocada pela Assembleia Nacional Constituinte. Só que a eleição dos votos ficou para trás. Por quê? Porque os candidatos de oposição, eles 5 que eu estou falando aqui para vocês, eles tinham que tomar posse frente à Assembleia Nacional Constituinte. Só que esses candidatos consideravam a essa instituição como ilegítima, porque ela tinha desconhecido o resultado de 2015 do Congresso, maioria opositora. Eu sei que dá uma bagunça na cabeça, mas eu espero que vocês vão acompanhando cronologicamente. E pelo fato do Guanipa não aceitar tomar posse diante dessa instituição, eles simplesmente colocaram um protetor chamado Javier Francisco Arias Cárdenas, um militar já aposentado. Poderia trazer muitos mais exemplos, meu querido Tiago, muitos mais, como o caso do revocatório, né, que eu já falei. Era para ter acontecido, mas não aconteceu por conta de que eles manobraram ao nomear novos membros, novos ministros do judiciário, que logo boicotariam o legislativo. Mas vamos lá, o que ele tem que falar. Coisa é que a Venezuela é um país que vive sob intervenção direta dos Estados Unidos. Como a maior potência imperialista faz em todos os países que desobedecem suas ordens, a Venezuela tem sido alvo da fúria dos Estados Unidos desde 1998, quando Chávez foi eleito. Em 2002, os Estados Unidos, junto com a direita venezuelana, organizam um golpe. Esse golpe é derrotado. De 2003, 2004, 2005, tenta organizar um lockout, parar toda a produção, crise de desabastecimento, sabotagens. Nunca pararam com os ataques de todas as formas para tentar derrotar o governo, assassinar o presidente e minar a reputação dos representantes de governo que estavam tentando implementar mudanças sociais naquele país. E os Estados Unidos não fazem isso na Venezuela, né, gente? Vamos combinar. Os Estados Unidos esteve por trás de ambos os golpes que nós vivemos no Brasil, os golpes que a Bolívia viveu, os golpes que a Honduras viveu, os golpes que o Paraguai viveu, os golpes que o Chile viveu, os golpes que a Argentina viveu, os golpes que o Peru viveu. Um país que não cansa de intervir na soberania e na autodeterminação dos povos do nosso continente, porque pensa que nós somos o quintal deles. E a Venezuela é um desses países que nunca aceitou isso e que teve vitórias. Enquanto eles tentavam dar um golpe, o povo revertia essas tentativas de golpe. Então, eles sempre foram incrementando a intervenção e a sabotagem contra o governo. Ele fala, o povo revertia. Na verdade, o exército revertia nas repressões nas ruas. É o exército que saía matar meninos a partir das protestas de 2014. Outra coisa, ele esquece de comentar como foi que o Chávez chegou à palestra pública, como é que ele chegou a se dar a conhecer publicamente na Venezuela. Não foi vendendo morango, nem vendendo manga na Avenida Tiago, internacionalista. Foi dando um golpe mesmo, 92, 4 de fevereiro de 92, ele é preso. Em 27 de novembro do mesmo ano, outro golpe, liderado por ele dentro da cadeia. E eu tenho que lembrar para o Tiago que em 2019 ele fala da golpe da direita, do Guaidó também. Em 2019 não houve eleição, Tiaguinho. Foi em 2018. Você tá mentindo de novo, cara. Nossa, cara mente demais. Em 2018 houve a eleição presidencial que foi desconhecida pela Venezuela, né? Porque houve muita abstenção, 54% de abstenção. Logo em 2019, ele não foi se autoproclamar nos Estados Unidos, Tiago, ele foi de visita para os Estados Unidos, mas ele se proclamou na Venezuela. E por que ele se autoproclamou, meu querido Tiago, estudante de relações internacionalistas, na verdade? Ele teve que se autoproclamar porque existem os 3 poderes fundamentais, na Venezuela tem 5, né? O poder cidadão e o poder eleitoral, além do poder judiciário, o legislativo e o executivo.
Só que esses dois poderes aqui, obviamente totalmente controlado pelo governo, o poder eleitoral e o poder cidadão, e tem esses outros três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário eles tinham tomado conta quando elegeram os ministros em 2015. Ficava o legislativo e o executivo. Devido a que o executivo ficava em vacância, que o artigo 233 exige que, ao não haver ou a ter um desconhecimento do vazio do poder do executivo, o presidente do legislativo deve assumir. E para que seja uma transferência de poder tranquila, o presidente do judiciário, o ministro do judiciário, tem que proclamar o cara presidente. Só que o ministro do judiciário não ia fazer isso, porque era aliado do Maduro. Aí o cara, presidente do Congresso, teve que fazer isso por ele mesmo, para ele mesmo, diante ao povo. A soberania reside do povo. Tiago, internacionalista, soberania reside do povo. Pensa nesse conceito. Outra coisa, meu querido Tiago, foram mais de 50 países que apoiaram o Guaidó. Tá ok? Foram 50 países. E você falou de uma operação Gedão, né? Uma operação militar que tentou dar uma saída do Maduro, como muitas, tá? Até Simão Bolívar, ele não sabe de história de fato. Simão Bolívar, quando ele tentou independizar a Venezuela, ele invadiu a Venezuela. Você não sabe disso, porque você não sabe de história, mas acho que foi isso que não está aqui anotado, pessoal. Acho que foi 1816, isso eu me sei acho que me sei de memória. O Bolívar vai para o país Haiti para pedir apoio, porque o Haiti já era, na época, era independente. Ou estava, era um dos primeiros países que era abolido a independência. Abolido não, declarado a independência. E alguns militares que apoiam o Maduro, o Bolívar naquela época, não eram nem venezuelanos, nem haitianos, eram britânicos. Então, operações militares na Venezuela não é a primeira vez que estrangeiros participam. É uma doutrina militar que tem acompanhado a nossa história nos últimos anos, tá bom? Tem um livro tem um presidente que se chamou Rómulo Betancourt, da Venezuela. E esse cara já alertava do interesse de Cuba sobre o petróleo da Venezuela. E governos posteriores descobriram tentativas de invasões por mercenários cubanos na Venezuela. Isso muito antes do Chávez chegar ao poder. E o internacionalista que está passando por alto essa informação. Beleza, vamos lá para a questão do quintal, né? Que ele fala que os Estados Unidos é potência e tal. Vou voltar aqui com o livro de Esther Barbé para ler uma questão. A noção de hierarquia, Tiago, para te lembrar a aula, as potências do sistema. Isso é um conceito de relações internacionais. Como vamos estabelecer a hierarquia entre os estados do atual sistema internacional? Temos mencionado recursos diversos, território, população, riqueza, gasto militar, que todo estado poderoso tem possuído e possui em quantidades destacadas. Muitas vezes se julga a partir de ditos recursos o poder de um estado no sistema internacional. Assim, se assume que os estados grandes sempre são capazes de obrigar aos pequenos a atuar de acordo aos interesses dos primeiros, né? Dessa maneira, estamos abordando o poder a partir do sentido hobbesiano, em termos de quantidade e propriedade, ou seja, o poder como posição, como posse. Isso é um princípio do poder dentro das relações internacionais. Ele fala como se ele estivesse surpreendido disso, o qual me deixa um pouco suspeito, porque ele é internacionalista, ele tem que saber isso aqui. Eu não sou internacionalista, eu sou cientista político, eu estudo o poder, então eu estudo o poder em alguns cenários, claro, internacional, mas o meu foco é nacional, o dele é internacional, mas ele desconhece o seu foco, isso que me deixa preocupado, Tiago. Mas vamos lá. Ele fala então dessa operação militar. É importante, Tiaguinho, que esses Estados Unidos, em 2022,
fazem uma operação de intercâmbio de prisioneiros. Intercâmbio. Entre esse intercâmbio de prisioneiros, eles entregam cinco estadunidenses que tinham sido presos há uns anos na Venezuela, mas que eles eram vinculados ao petróleo. Eles foram presos na Venezuela. Mas o Tiago não contou por que eles foram trocados. Eles foram trocados por 2 venezuelanos que estavam presos nos Estados Unidos, porque eles foram pegos por quase 1 tonelada de droga no Haiti, no avião que tinha como destino os Estados Unidos. E aí vocês vão pasmar, se vocês assistiram até aqui. Quem eram esses 2 venezuelanos? Pois bem, eram os sobrinhos da mulher do Maduro. Esses caras que vocês estão vendo aí. Esses caras foram pegos com quase 1 tonelada de droga, cocaína, o qual aumentou a suspeita de que a Venezuela estava servindo como um estado de narcotráfico. O Thiago não falou isso aí, porque o Thiago está preocupado com a direita venezuelana que não existe. Isso aí, Thiago. Vamos lá. Venezuela. E a quinta e última coisa que eu falei que ia chocar você é que a Venezuela não é pobre. A Venezuela é empobrecida. Pela dinâmica imperialista que cerca o país, que tenta criar um estrangulamento econômico a partir de sanções, que já são mais de 900 sanções contra o comércio desse país, pelas várias medidas de sabotagem, pelo sequestro das reservas internacionais, por todo tipo de ataque, a Venezuela é um país que tinha tudo para ser um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela tem quase 1/5 das reservas de petróleo do mundo. É o maior país em reservas de petróleo do mundo. Tanto é, gente, que a balança comercial da Venezuela, durante o governo do Hugo Chávez, era de 56 bilhões de dólares anuais, a partir da venda do petróleo. Com tantas sanções, com tanto estrangulamento econômico, com tanto ataque, hoje a reserva é de 700 milhões de dólares. O barril de petróleo vale muito menos hoje do que valia antes, por conta das crises das commodities e tudo mais. Então a gente está falando de um país que a dinâmica imperialista estrangula economicamente para que ele seja empobrecido, para que as vitórias sociais, no sentido de educação, de saúde, de emprego e de dinâmica de vida mesmo, de combate à fome, sejam deterioradas para que as pessoas pensem que um país que desafia os Estados Unidos é necessariamente um Estado falido, uma ditadura e que não funciona para nada. A gente sabe que é do interesse econômico e ideológico dos grandes veículos de comunicação defender esse tipo de ideia, mas não é do seu interesse. Do seu interesse é a gente poder ter direito à nossa autodeterminação, a gente poder pensar nossas relações bilaterais com todos os países, principalmente os nossos países vizinhos, e a gente poder decidir sobre o nosso futuro sem ter que bater continência para a maior potência imperial da história da humanidade, que é os Estados Unidos da América. Nós temos que construir Bater continência, mas os militares devem bater continência então para os ditadores, Maduro. Isso que o Thiago está querendo dizer, né? À custa de relações bilaterais com ditaduras. Ele falou também sobre a crise do petróleo e tal, mas ele tira importância a isso, sabe? Ele fala, a crise das commodities. E ele tira uma importância assim, isso aí não tem tanta importância quanto que os Estados Unidos têm a presença na situação da crise da Venezuela. Meu caro, 96%, acho que um pouco mais, da importação da Venezuela vem graças à renda que gera o petróleo. Mas esse 90% de coisas que são importadas graças ao petróleo, obviamente deixam de entrar no país quando cai o preço do petróleo. Portanto, não é qualquer coisa, como você fala. É muita comida que deixou de entrar. Por quê? Porque o país preferiu investir fora do que modernizar a nossa infraestrutura de produção. E aí você joga por fora esse argumento para tentar, como você diz, obedecer o seu veículo de informação. Porque você é um veículo de informação. Não é grande. Eu espero que não seja, se continuar esse caminho desinformado. Mas você acaba ignorando todos esses fatos. E eu fico preocupado, de fato, porque você é internacionalista. Você fala de soberania. Você fala de soberania dos povos. Tem 10 mil indígenas aqui no Brasil. Indígenas venezuelanos, Tiaguinho, internacionalista. Tiveram que sair da Venezuela fugindo, porque lá, obviamente, tem militares que os perseguem. Tem mineração ilegal, ao qual eles perderam seus territórios e eles acabam fugindo para o Brasil. Cadê a soberania deles? Sabe por que eles fogem de lá da Venezuela? Existe o que chama arco de mineração, impulsionado pelo próprio Maduro. Mas você não fala disso.
Eu fico preocupado, será que não deu tempo? Não fez a tarefa. Eu acho que não fez a tarefa, internacionalistas. Thiago. Tá ok? Vamos lá. Nosso caminho enquanto continente, enquanto sul global, numa nova articulação de países. E felizmente é isso que o governo do Brasil está buscando. Então, nesse caso, o governo Lula acertou muito em denunciar as sanções, os ataques e a campanha ideológica contra a Venezuela. Eu tenho certeza que não é isso que você ouve normalmente. Então me conta, o que você acha disso? O que você acha da situação da Venezuela, desse enfrentamento ao imperialismo e o papel do Brasil nisso? Me conta aqui nos comentários. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo. Ele fala três coisas importantes. O que você acha disso? Eu acho uma bosta. Meu querido Thiago, quando você fala de que vamos articular os países, pessoal, fazem esse exemplo aqui. Articulação, o que você pensa com uma articulação? Olha para o seu corpo. Você pensa uma articulação, é algo que vai entre o braço, mas que tem uma conexão direta de forma interna com o seu corpo, não é? Uma corrente de sangue que vai e circula pelo seu corpo. Isso é uma articulação. Quando ele cria uma articulação de países, é isso. É você poder penetrar os países, né? Criar questões que vinculam os dois países, que nem um sangue que circula, e você fazer uma transferência, no caso aqui seria organismo, moléculas, no caso ali seria ou transferência de inteligência, dinheiro, tecnologia e aspectos, inclusive, políticos, né, de inteligência militar, contra a inteligência militar, ou inteligência política. E isso não é relações bilaterais, Thiago. Isso é imperialismo. Porque o imperialismo é uma forma de você criar canais que articulam um corpo. Mas não é a primeira vez que alguém que critica algo acaba fazendo o mesmo. Porque eu vi nesses dias brasileiros defendendo a vinda do Maduro, porque o Brasil tem que tirar vantagem, o que é melhor para os brasileiros em relação à Venezuela, né? Os negócios com a Venezuela. Peraí. Mas não é isso que fazem os países imperialistas, que se aproveitam de crises de países pequenos para tirar vantagem disso? Não é isso que o Brasil está procurando com a Venezuela, Thiago? Eu acho que eu encontrei a sua mentira, Thiago. Que você está pensando, mas você não falou. Que a Venezuela hoje é o objetivo de qualquer potência ou país em desenvolvimento do mundo. Assim como o da Rússia, os Estados Unidos, da China e o Brasil. Ou seja, que não só os Estados Unidos que é o petróleo da Venezuela, Thiago. O Brasil está querendo o petróleo da Venezuela? Opa, cara. Você mostrou aqui uma questão um pouquinho preocupante. Outra coisa, articulação de países. O presidente do Chile, que é de esquerda, falou aqui no Brasil, meu caro, que o presidente Lula não podia esquecer, não podia ignorar a realidade da migração venezuelana em falar que era a questão de uma narrativa, porque era um ato irresponsável. O presidente do Uruguai também fez o mesmo. E você não fala esse exemplo, né, dessa integração latino-americana, que não é integração, é articulação, o qual me deixa muito preocupado. O qual me deixa muito preocupado as suas falas, querido Thiago. E outra coisa, pessoal, ele se despede do vídeo falando assim, vamos transformar o mundo. Isso é uma fala marxista. Carlos Marx falava que os filósofos, ao longo da história, tinham interpretado a história, mas o importante era transformá-la. O que é transformar? É modificar as bases. E ele falou algo importante aí, deixando... Ele fala das maneiras, mas algumas pessoas como eu vamos perceber as palavras que ele usa. Fica preocupante aí. Agora sim, os que me assistiram até aqui, o que vocês acharam desse vídeo? Que eu acho que ele pulou de vídeo para a fase 2, quando se torna aula, meu querido Thiago. Eu fiz um favor para você, ó. Te indiquei 2 livros, né? Para o pessoal que quiser ler também. E ainda assim li um conceito do que é a potência dos países grandes no sistema internacional. Thiaguinho, tá me devendo isso aí. Pessoal, deixa aí o seu comentário do que você achou. Indica esse vídeo aí para o pessoal que você acha que vai, de fato, gostar. E faça sugestões de vídeo aí para mim, por favor. Envia vídeos aí para eu reagir também, se você achar que o que eu fiz
vale a pena. E se isso contribui para que você saiba mais do meu país, chamado Venezuela, por favor, manda para outras pessoas também. E me siga aqui em outro perfil, Eu Falo Espanhol, nesse outro perfil, Eu Falo Espanhol, onde eu compartilho idioma espanhol para quem quiser aprender espanhol e quem quiser aulas de espanhol também, porque eu estou desempregado. Me inscreve aí, Carlos, quero aprender espanhol aí para poder ler as notícias impactantes da Venezuela em espanhol. E aí a gente vai e marca uma aula, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente pelo apoio, porque vocês têm ficado aqui até o final. E é isso aí. Tamo junto e vamos ver o que aparece nesses próximos dias. Até mais.